Boa noite a todos. Meu nome é Marco Antônio, sou professor do curso C, também sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, aprovado no concurso 93. E gostaria então de agradecer a todos aí que estão acompanhando o nosso curso. Nós estamos fazendo uma aula inaugural aqui com nossos colegas aqui. Vou dar a palavra para eles se apresentarem, mas agradeço a todos aqui, não para de chegar a gente. E Ana, se apresenta aí, pessoal, antes da gente começar. Obrigada, Marco. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aos meus dois colegas aqui, que na verdade são amigos também, o Marco e o Matozinho. Para mim é uma honra fazer parte aqui do grupo do SEI para esse curso do 96º concurso de ingresso do MP São Paulo. Eles foram meus professores, meus amigos nos cursos anteriores, então, assim, eu posso dizer com a mais absoluta certeza que a gente está com um grupo de professores aí extremamente capacitado e que, acima de tudo, vocês podem ter o acesso que vocês quiserem com relação a nós. E a gente vai tentar passar o máximo de informações a respeito da prova. Eu também sou promotora de justiça, eu ingressei no 94º concurso no ano passado. Depois disso, ainda teve mais uma prova e agora nós estamos aqui no 96º. O calendário tá correndo, né, gente? Então, bora continuar aí. Passa a palavra aí rapidinho pro Matozinho. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Marco. Boa noite, meus amigos, meus queridos alunos do SEI. Que bom estar de volta aqui com vocês. Agora, a preparação para o concurso 96, com essa equipe que, como a Ana Paula disse aí, está empenhada em ajudar vocês. Meu nome é Francisco Matozinho, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, professor do SEI agora, já o segundo curso nosso, né, Marco? Do MP, né? Salvo o melhor juízo, a gente fez o 94, 95 juntos aí. De São Ah, Paulo, a gente já fez outros MPs, acho que junto. e também fizemos de outros MPs juntos, mas aqui em São Paulo é a terceira edição seguida, né? Como a Isso. Ana disse aí, tivemos o privilégio de sermos professor dela, não é? De tantos outros colegas que participaram do concurso e do curso do SEI para o MP 94, nos acompanharam desde essa fase agora de preparação de questões objetivas, passando pelas questões dissertativas, as correções dos simulados, onde a gente consegue daí ter uma proximidade maior ainda com os alunos e culminamos, né, na banca oral, nas simulações de banca oral. E aqui não é porque a Ana foi aprovada e foi nossa aluna, mas posso dizer que ela era uma máquina de responder perguntas. Não tinha o que você perguntasse para ela que ela não soubesse responder com primazia e, acima de tudo, com uma elegância ímpar, não é? Tanto é que hoje está aí nos quadros do Ministério Público, fazendo sucesso na sua atuação como substituta. Eu ingressei junto no mesmo concurso que o Marcos, nós somos do concurso 93, sou mestre em ciência jurídica pela UEMP e vou ficar responsável aí pelas matérias de direito penal e processo penal junto com vocês. Espero que vocês gostem muito. Hoje a ideia é de passar realmente uma impressão geral a respeito do nosso edital, da prova de primeira fase e, se Deus quiser, iremos acompanhar vocês até a banca de fase oral e até a posse. Estaremos juntos com vocês lá no coquetel, no Ministério Público, na Riachuelo. Marco, com a palavra. Bom, pessoal, tá todo mundo apresentado. E qual que vai ser o nosso papel aqui hoje, né? Primeiramente, eu gostaria de estender as palavras do Matozinho. É um prazer ter a Ana aqui com a gente. A Ana foi a nossa aluna. Obrigada. Sobreviveu à minha inquirição, né, Ana? Sem me Foi ruim. bater, né? Mas a Ana, assim, eu acompanho a Ana já há muito tempo. Eu sei, é uma pessoa extremamente preparada. Eu tenho muito orgulho dela estar aqui no Ministério Público com a gente hoje. Eu sei que vocês são privilegiados aí de ter ela como professora. E, pessoal, fora a Ana, ainda nós temos uma colega que não pôde participar hoje, né? Que é a Joyce, né, conhecida como Joy, bastante pessoas conhecem ela, que também é uma pessoa espetacular, excepcional, tá com um filhinho pequeno, por isso que ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela vai acompanhar vocês ao longo do curso também. Pessoal, nosso papel aqui hoje é fazer uma aula introdutória, tá? Nós não vamos aqui minuciar exatamente o edital, apontar cada detalhe, isso a gente vai fazer ao longo do curso, que vocês vão acompanhando ao longo da preparação. Então, cada professor aqui está com as principais matérias do edital, daquelas que recaem sobre a prova do Ministério Público de São Paulo, em especial. No meu caso, eu estou com direitos difusos e processo civil, matéria já que
É já o quinto ou sexto curso do SEI que eu já tenho ministrado. Também já participei de outros cursos nessas matérias. E é assim que eu vou passar para vocês aqui um detalhamento. Primeiro ponto, pessoal, sobre direitos difusos. Quem quer entrar no Ministério Público tem que saber direitos difusos. Às vezes, principalmente o pessoal que vem da magistratura ou da procuradoria, acaba não estar tão preparado para direitos difusos. Direitos difusos corresponde aí, pelo menos, preciso confirmar no edital 96, mas pelo menos a 13 questões da prova discursiva, da prova objetiva. Ela só perde para direito penal e processo penal. Portanto, é a matéria que tem maior peso depois dessas duas. Na segunda fase, pessoal, e é já o momento, porque quando você está estudando para o concurso, você já tem que já se preparar para as fases vindouras. Direitos difusos, ele acaba tendo uma especial relevância. Em especial, porque coincidentemente ou não, nas últimas duas provas do MP, da ano 94, na nossa 93, a matéria discursiva foi de direitos difusos. Então, assim, que tem um peso, uma especial relevância na sua aprovação, porque a peça discursiva, né, a questão discursiva, melhor dizendo, ela praticamente corresponde a 50% da sua prova. Se você for bem nela, provavelmente você vai estar por oral. Se você não for bem nela, dificilmente você vai conseguir lograr isso para a prova oral. E direitos difusos é uma matéria extremamente extensa. E o meu objetivo com vocês aqui é justamente fazer esse direcionamento. Bom, eu estava até conversando com os colegas aqui. Do meu concurso do 93 até hoje, nós vamos estar no 96, no 96º, nós percebemos que a prova do Ministério Público, especialmente em direitos difusos, ela tem sofrido uma modificação sensível. No início, principalmente até o nosso concurso, que eu acho que ele foi exatamente o paradigma da mudança, a prova do Ministério Público ele sempre foi muita letra de lei, especialmente em direito difuso. Então, você tinha geralmente 50% da parte de teoria geral do processo coletivo, apontando ali questões objetivas, questões sobre a lei de ação civil pública, mandado de segurança coletivo, lei de ação popular. Não havia uma complexidade extrema. Pouquíssimas questões ou indagações sobre resoluções normativas, seja do Conselho Nacional do Ministério Público, seja do próprio Ministério Público de São Paulo. Isso praticamente não caía. E uma ou duas questões ambientais, sempre das mesmas leis. Eu já vou até antecipar para vocês quais são. Uma questão de urbanismo, uma questão de consumidor. Lembrando que infância tem um número de questões fixas fora de direitos difusos, no edital do MP de São Paulo, mas rotineiramente também é perguntado sobre a parte do processo coletivo do ECA, aqueles últimos dispositivos, na parte de direitos difusos. O que que tem mudado, pessoal? Pessoal, mudou sensivelmente porque a gente tem percebido, do 94, especialmente o 94 que a Ana Curso passou, né? Ao 95 e agora o 96, a gente percebe que há um aprofundamento maior desde a primeira fase em direitos difusos. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós tivemos já a indagação no último concurso sobre processo estrutural na segunda fase. Houve uma ventilação já na primeira fase sobre processo coletivo. No 94, nós tivemos uma questão dificílima sobre improbidade. Entre as questões não sorteadas, também havia uma questão de interdição extremamente complexa. Então, percebe-se que os examinadores, inclusive, é um ponto até de interesse, já nesse próprio concurso, no 95, o órgão especial já tentou ampliar o envolvimento, o número de questões e o peso do direito difuso na prova. Então, percebe-se que os direitos coletivos, do ponto de vista institucional, no Ministério Público de São Paulo, principalmente no concurso, tem sofrido uma extensão grande acerca do conteúdo, da profundidade. E como que a gente vai estudar isso, pessoal? Eu não vou me alongar muito, isso vai ser objeto mais ao longo do curso, mas das 13, 14 questões que caem na primeira fase, pelo menos 10 delas. Nos últimos concursos, pelo menos mais que 50%, algo em torno de 70%, são acerca da teoria geral do processo coletivo. Ação civil pública, inquérito civil, termo de ajustamento de conduta, e já no último concurso foram inseridos no edital várias disposições do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público de São Paulo sobre a parte extrajudicial. Qual os procedimentos? Inclusive foi perguntado na última prova. Inquérito civil, fez o TAC, vai fazer o quê? O processo vai para onde? Qual o prazo? Isso tudo você não encontra na lei, você vai encontrar dentro das disposições normativas do Ministério Público. E a tendência é que já vem caindo no 94, caiu no 95,
e há ainda tendência a cada vez mais ser cobrado ao longo agora, 96, 97, os concursos vindouros. Então, a gente vai ter ao longo do curso uma especial atenção para esse ponto. Quais são as resoluções mais importantes? Quais são aquelas que têm a probabilidade maior de cair, tá? Processo coletivo, em geral, ele não tem muita dificuldade. Pelo menos houve ali no último concurso uma preferência pessoal do examinador pelo processo estrutural, mas fora isso, na primeira fase tem sido bem tranquilo, aquela letra de lei. Eu vou detalhar para vocês, já logo na primeira rodada de questões, quais são as leis mais importantes para vocês fazerem a releitura, tá? Os dispositivos que você tem que ter fixado. E a parte especial, a mesma coisa. Com relação à parte especial, salvo alguma preferência dos examinadores que nós estamos ainda na pendência deles serem confirmados, e assim que eles forem confirmados, pelo menos pela votação no Conselho Superior, a gente já pode estar trazendo para vocês. Evidentemente, o curso também faz um estudo da banca, vai passar para vocês um detalhamento acerca de cada um deles. A gente, por hora, a gente vai manter o padrão de quais são as principais leis, quais são os dispositivos que sempre cabem, e na prática cai uma ou duas questões de ambiental, uma questão de urbanismo, geralmente lei do parcelamento do solo, estatuto da cidade, cai ainda aí uma questão de consumidor, talvez mais a depender do examinador, e praticamente o resto é teoria geral do processo coletivo. Então a gente tem que estudar na prática, a gente aguarda o examinador, mas se eu fosse agora nesse início em que o edital, a prova ainda vai ser marcada, os zeladores vão ser distribuídos, eu focaria muito na teoria geral do processo coletivo. Quais são as principais leis, lei de ação civil pública, lei de ação popular, a parte do Código do Consumidor que dispõe sobre o processo coletivo, e daria uma ênfase, um enfoque muito grande nessas matérias que aí ao longo, quando os examinadores forem declarados, a gente consegue propiciar um direcionamento melhor na parte do processo coletivo em material, porque como eu disse para vocês, a matéria é muito extensa, talvez a mais extensa do edital. Tem muitas questões. Então, o que acontece é que a gente tem que trabalhar com um pouco de estratégia, tem que ter um direcionamento adequado, tá? E é o que a gente tenta fazer para vocês aqui no curso, tá bom? Com relação ao processo civil ainda tem sido, como se diz, bastante arroz com feijão, tá? Os examinadores na primeira fase, vocês podem ver as provas anteriores, você vê que as questões são inclusive na ordem do Código de Processo Civil. Começa lá com uma questão envolvendo teoria geral do processo, competência, depois parte para partes, e aí vai litisconsórcio, intervenção de terceiros, alguma questão de jurisdição voluntária ali, teoria geral dos recursos dos processos nos tribunais superiores e recursos. São questões bem letra de lei, ainda na primeira fase não tem um grau de complexidade. Sempre cai, né? Direcionamento básico aqui para dar para vocês, mas no primeiro material de vocês da rodada, primeiro que se eu não me engano vai ser disponibilizado dia 21 agora, já vai ter para vocês quais são os principais temas. Mas sempre cai questão de tutela. Competência não caiu no último concurso, é uma matéria que sempre está disponível. Recurso, vai ter alguma questão sobre recurso de apelação, agravo, vai ter alguma questão, tá? IRDR, incidentes de incidente de competência, todos esses dispositivos geralmente estão na prova. Não caíram na última, esses que eu disse por último, provavelmente vão cair na próxima. Tá? Mas depois, na primeira rodada, eu passo para vocês. Processo civil é uma matéria que vale muito a pena a leitura da lei seca, revisão do material que vocês já têm e fazer questões. Não tem muito segredo na prova do Ministério Público, na primeira fase. Na segunda fase, depende um pouquinho, do examinador, mas na prática, o examinador de difusos costuma ficar com processo civil ou ele fica com o examinador da ordem, mas geralmente pode ficar com o examinador de direitos coletivos. Vamos aguardar a distribuição de matérias, mas processo civil realmente não tem muitos apontamentos a se fazer, a não ser a leitura da lei. Na primeira rodada eu vou disponibilizar para vocês os temas, e aí vocês vão ter um direcionamento melhor para estudar, tá bom? Eu fico à disposição de vocês, tá? A gente vai ter o grupo no Telegram, vocês podem perguntar à vontade. Também na rodada vai estar disponibilizado o meu e-mail, a gente sempre está podendo dar atenção, a gente consegue dar, tá bom? E eu vou passar agora para a Ana. Ana, pode começar. Obrigada, Marco. Bom, gente, eu vou ficar, né, com as matérias de direito constitucional e direito eleitoral. É, direito constitucional é uma matéria que, na prova preambular do Ministério Público, ela é composta por 12 questões, e direito eleitoral é composta por 3 questões. Eu queria fazer uns apontamentos
preliminares. Primeiro, concordando com você, Marco, que a questão da prova do Ministério Público, ela tem mudado a cada vez que passa. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, e aí já faz um tempinho, o pessoal falava que aqui em São Paulo, quando a gente estudava constitucional, o livro do Pedro Lenza bastava, não querendo diminuir outros livros, mas a questão é que existia uma grande diferença entre a prova de constitucional do Ministério Público do Estado de São Paulo com a de outros estados, principalmente Paraná, Minas Gerais. Distrito Federal, que cobravam assuntos extremamente doutrinários e filosóficos na prova de constitucional. O Ministério Público do Estado de São Paulo não é assim, não foi assim, não tem assim, o costume de ser assim. Mas isso está mudando, tá, gente? A partir da minha prova, da prova que eu passei do 94º concurso, houve uma diferença muito grande, principalmente do 94º para o 95º. Na minha prova, houve uma peculiaridade específica, porque quem ficou com o constitucional junto com o administrativo, não foi um membro do Ministério Público, foi a advogada, foi a membro da OAB, que assim, eu nunca vi uma advogada tão sensacional na matéria quanto ela. Ela realmente era uma gênia na matéria de constitucional com administrativo, que é a doutora Juliana Bonacors, que, por sinal, a gente fez uma força-tarefa para poder estudar direito constitucional com administrativo, porque ela mesclava todas as matérias de uma forma extraordinária. Ela tinha uma atuação muito perspicaz em controle da administração pública, Tribunal de Contas, agências reguladoras. Então, todas as questões que ela fez na primeira fase e também na segunda fase e também na prova oral, ela mesclava essas matérias. Então, a gente precisou fazer um estudo muito peculiar ali para a doutora Juliana, que acabou se afastando um pouco daquilo que a gente estava acostumado para o direito constitucional. Eu dei uma olhada na prova de constitucional do 95º concurso e ela estava bem diferente da prova do 94. No 95º, a gente já pôde perceber que caiu aí das 12 questões, bem mais lei seca, caiu súmula vinculante, organização político-administrativa, um pouquinho ali de Tribunal de Contas, processo legislativo, que de acordo com quando o SEI faz uma elaboração daquilo dos assuntos que mais caem na prova, processo legislativo, por exemplo, é algo que a estatística está um pouco baixa nas últimas provas. Cai sempre uma questão de Ministério Público da Lei Orgânica Nacional e da Lei 734 de 93. É muito importante que a gente leia a Lei 734 e a Lei 8.625. Fora isso, não teve muitas alterações, muitas dificuldades na prova de direito constitucional do 95, tá? Mas o que é importante a gente saber? Que direito constitucional é a base para todas as outras matérias. Então, é inevitável aqui que quando a gente for fazer a dissertação, quando for fazer as questões da prova discursiva, sempre tem que citar, iniciar, fazer uma introdução com princípios, com a base constitucional do referido instituto, ou seja o que for que a questão está cobrando. É sempre muito importante, isso é muito pontuado na prova. Com relação aqui a direito eleitoral, o pessoal não costuma ligar muito, mas ó, eu vou ficar brava porque tem que ligar sim. Direito eleitoral é uma matéria importante, tem que ligar desde o começo, tá? Não costuma ser cobrado nada muito exorbitante também, é um arroz com feijão. Quando eu estudei, eu utilizei bastante as sinopses, então, junto com as sinopses, a linha de frente ali é a Lei 9.504/97, que é a lei eleitoral, o Código Eleitoral, que é, infelizmente, um código enorme, cansativo de se ler. Muitos daqueles dispositivos eles já estão tacitamente revogados, mas alguns deles caem. Inclusive, caiu um na prova no 95º que falou sobre recursos eleitorais, e essa parte está exatamente no Código Eleitoral. Fora isso, nós temos a Lei de Transporte de Eleitores, nós temos a Lei de Inelegibilidades e a Lei de Partidos Políticos. Essas são as principais leis eleitorais que
quando cai na prova na prova escrita, na primeira fase, cai a lei seca, tá, gente? O que que não é costume cobrar muito na prova de eleitoral? Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não costuma cobrar, mas é importante dar uma lida nas súmulas do TSE, elas não são muitas súmulas, então, assim, ali pertinho da prova, é legal dar uma olhadinha, dar uma decoradinha nas súmulas ali, porque uma ou outra pode cair sim. Outra peculiaridade que teve no meu concurso, e aí eu tenho que retomar a fala do Marco, a gente precisa saber como que vai ser a banca. Na minha prova oral não caiu eleitoral, porque eram tantos candidatos, mas tantos candidatos, durou 6 meses, e aí o examinador que ficou com o eleitoral, que era o examinador da magistratura, foi a primeira vez que o integrante da magistratura compôs a banca do Ministério Público, ele optou por não arguir eleitoral, mas não é a regra. Eu imagino que tenha sido ali uma combinação com a banca por conta do tempo que levou a minha prova oral. Eram mais de 270 candidatos que estavam na prova oral, foram aprovados 126, então durou exatos 6 meses de prova oral, motivo pelo qual eu acho, na minha opinião, que ele não cobrou eleitoral por causa disso, ele ficou apenas com o civil. Então, para 3 questões aqui, na prova do 95º concurso, foi cobrada uma questão sobre corrupção eleitoral, inclusive sobre o cabimento do ANPP, no crime de corrupção eleitoral. A gente percebe aí como a prova do Ministério Público ela tem mesclado matérias em todas as disciplinas, praticamente. Há uma questão interdisciplinar aí. Cobrou uma questão sobre garantias constitucionais dos eleitores, que está na Lei 9.504, e cobrou uma questão sobre recursos eleitorais, que está no Código Eleitoral. Então, a minha dica para os últimos meses antes da prova é leitura de lei seca, questões, súmulas, tanto para eleitoral quanto para direito constitucional, e focando no direito constitucional, também tá com a cabeça na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente o que cai em repercussão geral, tá bom, gente? Essas foram as minhas considerações sobre as matérias. Eu passo agora para o Matosinho, que vai nos abrilhantar, não só com o seu conhecimento, mas também com a sua beleza. Obrigado, Ana. Palavras muito queridas sua, muito carinhosas. Pessoal, então, vocês entenderam aí, basicamente, não é, as abordagens iniciais do Marco e da Ana. Da minha parte, em relação a penal e processo penal, eu adianto para vocês que são 2 pontos, 2 matérias, né, de grande relevância. Claro que toda a questão que vocês conseguirem gabaritar na primeira fase faz com que vocês fiquem mais próximos ainda da aprovação, mas percebam que penal e processo penal, somados, tem 27 questões no total, né? São 15 questões de direito penal e 12 questões de processo penal, que corresponde, portanto, a 27% da prova de vocês. Mais de 1/4 da prova de vocês estão englobados por essas 2 matérias. E aqui também faço a mesma observação que o Marco fez. Para direito difusos, a mesma relação para direito penal e processo penal para o Ministério Público. São matérias primordiais. E por quê? Porque o dia a dia da Ana, do Marco, lá na promotoria deles, é direito penal. São inquéritos policiais, são termos circunstanciados. Você precisa estar muito atualizado com as novidades legislativas, com as orientações jurisprudenciais, que vocês percebem aí, existem, a cada dia saem decisões que, do ponto de vista institucional do Ministério Público, você tem que refletir sobre você acolher essa orientação jurisprudencial ou não, né? Porque, às vezes, aquilo que sai no informativo no STJ, posteriormente, pode ser reformado no Supremo Tribunal Federal, não representa posicionamentos institucionais do Ministério Público, e em penal e processo penal é muito importante que os candidatos conheçam esses posicionamentos institucionais, essas bandeiras do Ministério Público do Estado de São Paulo, que, com a devida vênia a todos os outros Ministérios Públicos, mas o Ministério Público do Estado de São Paulo é o maior Ministério Público do Brasil, não é? Aqui nós temos grandes nomes de respeito em todas as matérias, mas principalmente no direito penal e direito processual penal. É uma instituição
que honra essa tradição, que honra esse destaque que tem e que faz valer as suas posições institucionais, principalmente nos temas de direito penal e processo penal. Pois bem, dito isso, há necessidade de um estudo aprofundado em termos de direito penal e processo penal. Em quais aspectos? Teoria geral do crime, não é? É uma matéria que vocês têm que dominar, sim, não só aquilo que está na lei seca, mas também questões doutrinárias um pouco mais aprofundadas e que exigem uma reflexão maior do candidato, um domínio maior sobre aquele tema. Uma outra questão importante nós temos aí diversas atualizações legislativas, vide agora, por exemplo, esse grande arcabouço, esse grande pacote anti-violência doméstica, não é, que foi recentemente aprovado e que tem inúmeras implicações, e aqui eu lembro a todos vocês que em processo penal está englobado execução penal, não é? Então, nós temos aí repercussões significativas no âmbito da execução penal, entendimentos agora com indultos que foram aprovados, não é? Que tem repercussão na lei de execução penal. Então, fiquem atentos a estes pontos de bastante sensibilidade. Aquilo que for novidade legislativa, novidade jurisprudencial, vocês têm que dominar, porque com certeza será cobrado. Nós, de novo, aguardamos aí a definição dos membros da banca, não é? Cada um com a sua matéria, mas a partir dessa definição é possível nós traçarmos uma estratégia ainda mais personalizada e específica para esses examinadores. Nós vamos atrás de obras que talvez eles tenham. Se forem procuradores do Ministério Público, iremos analisar eventuais pareceres que eles tenham proferido em sede de segundo grau pelo Ministério Público, para analisar, porque às vezes aquele examinador, em que pese uma alteração legislativa, mas ele se posiciona de uma maneira mais conservadora ou talvez mais progressista em relação àquela alteração legislativa. Um outro ponto muito importante, não é? Mesmo se a definição da banca, o curso inicia agora dia 17. Na verdade, a rodada foi postergada, né? Mas a gente já vai tratar disso rapidamente. Mas isso não impede o início do curso, porque a definição da banca também, às vezes, é muito próxima da data em que eles vão definir a primeira fase, né, das questões. Então, não dá para a gente deixar para a última hora. O importante é toda essa orientação aqui do Marco, da Ana, da Joy, que vocês conhecem, do professor Rafa, que todas essas orientações vão servir exatamente para que a gente possa encaminhar vocês para aquilo que é o mais importante. Uma bandeira institucional do Ministério Público hoje que está sendo bem forte é o combate ao crime organizado. E aqui eu chamo a atenção não só para aqueles institutos clássicos do combate ao crime organizado, né, os poderes de investigação do Ministério Público, mas há uma bandeira agora de estrangulamento financeiro das organizações criminosas. E aí a gente tem que, às vezes, dar uma atenção maior para aquelas cautelares reais que existem no nosso sistema processual penal, porque por meio dos grupos de atuação especial, por meio do GAECO, até mesmo os promotores em primeiro grau na sua promotoria, se tiverem que atuar perante um procedimento de organização criminosa, lá na sua comarca, lá na minha comarca eu tenho uma organização criminosa de tráfico de drogas que faz uma operação grande, pegamos lá 15 pessoas numa ORCRIM e que tem desdobramentos em termos de lavagem de dinheiro, patrimônio ilícito, como estrangular financeiramente isso. Então, a gente tem que dar uma atenção especial a essas cautelares reais que estão ali, a forma de tramitação disso, não é? Outra bandeira institucional nova do Ministério Público, que tem ganhado bastante relevância, é o tratamento em favor das vítimas, não é? Não só das vítimas de crimes de violência doméstica e familiar, mas as vítimas em geral no processo penal. A gente sempre discutiu isso, não é, Marco, não é, Ana? A gente sempre criticou o processo penal brasileiro que relegava a vítima a um segundo plano, que só um terceiro plano, que só aquela vítima que tivesse realmente condições de constituir um assistente à acusação teria algum tipo de participação no processo, e essa participação ficaria condicionada àquilo que o Ministério Público ou o promotor entende ser adequada. E agora, hoje, nós vemos aí uma preocupação do Ministério Público em realmente acolher essas vítimas. Existem resoluções aí do Conselho Nacional do Ministério Público, da própria Procuradoria-Geral, a criação dos núcleos de atendimento às vítimas. Isso tudo tem reflexões. Recentemente tivemos
decretos estaduais que regulamentaram o pagamento de auxílio aluguel para as vítimas de violência doméstica que precisarem desse tipo de medida protetiva, já prevista na Lei Maria da Penha, mas que era de difícil aplicação, não é? Então vejam quantas coisas interessantes nós temos aí. Inúmeras mudanças agora no crime de feminicídio, outros crimes do 311 mesmo, do Código Penal, e por aí vai. Essa nova interpretação a respeito da tipicidade do artigo 28, né, da Lei de Drogas, o que virou essa decisão do Supremo em termos do artigo 28? A gente vai esmiuçar isso com vocês de maneira tranquila, não é? Então, assim, percebam o foco principal, e o Marco e a Ana acho que não vão me deixar mentir nesse ponto. Aqueles que estão aqui hoje conosco já estão dando um passo muito importante na preparação de vocês. Vocês estão se antecipando e muito em relação a buscar algum curso que vá propiciar a melhor preparação e formação para vocês. E eu vou dizer uma coisa importante. Nessa caminhada agora, nesse início, esqueça de pegar livro, esqueça de pegar uma doutrina, pega aquele seu caderno que vem te acompanhando ao longo dos estudos, né? Pega aquele seu caderno que você formou durante a faculdade ou agora nesses últimos 2, 3 anos que você tem estudado firme para concurso, se debruce sobre esses temas que você tem dificuldade, faça questões, né? Pegue as questões que serão encaminhadas aí nas nossas rodadas, veja aquilo que você errar, né? Procure saber o porquê errou. Porque eu posso perguntar aqui para a Ana, posso perguntar para o Marco, posso perguntar aqui para os nossos 40 colegas que estão aqui acompanhando a nossa live. Eu posso perguntar qual questão você acertou, Marco, lá na sua prova de penal quando você foi aprovado. Ô, Ana, qual questão lá de direitos humanos que você acertou da sua prova quando você foi aprovada? Essas questões eles não vão lembrar. Agora, se eu perguntar para eles, Marco, Ana, quais questões vocês erraram? Que vocês, na hora que foram conferir o gabarito, você falou, meu, como que pode? Essa daqui eu sabia, mas eu me confundi. Então, o nosso método, que é o que a gente pode orientar vocês, estudem em cima dos erros de vocês. Porque é em cima do erro que a gente aprende. O que vocês acertarem significa que é um conhecimento consolidado na cabeça de vocês. Aquilo que vocês já alcançaram um nível de patamar de estudo de excelência muito significativo. Agora, aquilo que vocês errarem, o detalhe, aprendam em cima daquilo. Por que que eu errei? Me faltou estudo? Me faltou determinado tópico do meu livro? Faltou eu ler aquele capítulo específico, né, do meu vadimeco? Ou será que foi desatenção? Ou será que na ânsia de responder, E por isso a simulação é importante, porque daí vocês vão poder simular todas as condições de temperatura e pressão para vocês poderem encarar a prova do Ministério Público. Eu digo que nessa fase é muito importante esse caderno que acompanha vocês e vocês estudarem com inteligência e com estratégia. Leiam a lei seca, vejam eventuais comentários doutrinários de alguns temas específicos que vocês verem que serão cobrados como doutrina e se atualizem com a jurisprudência. E fiquem atentos a essa atualização jurisprudencial. Porque pode ser que na prova, né, por uma questão de edital e para evitar eventuais questionamentos de recursos, de suspender a prova e levar a questão até o CNMP, às vezes a questão ela vai cobrar um entendimento conforme o superior em Tribunal de Justiça. Então, conforme precedente do STJ, preste atenção no enunciado, veja o que o enunciado quer de você. Se ele quer o entendimento do STJ, que nós sabemos que naquele tema é um pouco mais garantista, digamos assim. Ou, conforme o entendimento recente do STF, que você sabe que esse entendimento já atende aos anseios institucionais do Ministério Público, e acima de tudo, a gente tem que lembrar que a atuação do Ministério Público não é em favor dos nossos interesses, é em favor da sociedade, não é? Então, prestem atenção nos enunciados. Fiquem atentos com a afirmativa correta a incorreta, circula, grifa, olha, ele quer saber a incorreta. Façam a eliminação gradativa das suas questões, não é? Às vezes ele muda, ele fala, é prescindível, é imprescindível, é lícito dizer, é ilícito dizer, todas as alternativas estão incorretas, todas estão corretas. Então, o bom da frase objetiva é que a resposta está ali. Basta você ou achá-la de plano, ou à medida que você vai lendo e vai eliminando as outras alternativas por serem muito absurdo ou porque vocês identificaram o erro delas,
vocês poderem chegar até a resposta correta ou ainda ficar entre duas. Ficou entre duas, eu não sei qual que era a técnica da Ana e do Marco, mas eu fazia assim, ó, ficava entre duas e a prova do MP, o tempo voa, eu circulava a questão e ia para a próxima. Porque às vezes, na próxima, só de eu bater o olho, Ana, eu conseguia responder. Eu bati o olho, é alternativa A, bola para a próxima. Na próxima, putz, fiquei entre duas ou três, circulava, ia para a próxima. Nisso, você vai ganhando tempo, porque, salvo o melhor juízo, nós temos 3 minutos por questão, não é? Essa é a média, mais ou menos, não é? 3 minutos por questão. Se eu preciso de talvez 6 minutos de uma questão, se eu conseguir resolver a próxima em 10 segundos, mérito meu. Uma coisa a menos para me preocupar. Terminava a prova inteira. Puxa, Francisco, mas se você deixou 30 questões para trás, que você ficou entre duas ou três alternativas. Sem problema. Eu terminava a prova, tomava um gole d'água, ia no banheiro, lavava o rosto, voltava e refazia só aquelas que eu tinha deixado para trás, né? Selecionando. Mesmo assim, às vezes, dessas 30, ainda faltavam umas 15 para eu resolver, Marco. O que eu fazia? Terminava de novo, voltava. E ia. Sabe aqueles 20 minutos finais ali que você já passou para o gabarito, aquelas que você tem certeza, também para você não ficar, né, dependendo de tempo para o gabarito. Na hora que eu terminava, faltava 20 minutos ali, já tinha passado para o gabarito, o que eu fazia? Voltava, sabe aquela última, Marco? Que você fala assim, cara, essa daqui me pegou, cara. Será que é a B ou será que é a C? Aí que você fica, na hora que o fiscal fala assim, 1 minuto, aí você fica, unite, sala, deixa eu ver qual que eu marquei antes, qual que eu marquei depois, para não ficar muito repetido. Se eu não sei a resposta, eu chuto, mas eu só vou chutar na última das hipóteses. E ainda vou chutar com uma certa 50% de chance, né, Ana? Ou é a Sim. B ou é a C. Eu não vou ter tanta dúvida assim para responder. Então, a primeira fase é uma questão também de estratégia de prova, né? Inteligência emocional para se resolver a questão. A resposta está ali. Basta eu encontrar essa resposta. Ao longo dessa preparação aí com o penal e processo penal, digo para vocês, teremos aí o grupo do Telegram, vocês têm aí, né, as nossas redes sociais para vocês entrarem em contato. Peço a gentileza só, né, Ana e Marco, a gente hoje é promotor, as minhas redes são fechadas, eu não sei como é essa de vocês. For adicionar, só manda um direct ali, ô professor, sou aluno do C e tal, porque a gente evita de adicionar pessoas que a gente não conhece, não é, Marco? Porque às vezes é um réu no processo, você acaba adicionando, a pessoa tem acesso a um monte de coisa sua. E eu não tenho perfil profissional, né? Não tenho perfil de professor, é um perfil pessoal meu. Ainda não cheguei nesse nível de especialidade igual da Ana, assim, que já tem uma tradição, já tem uma fama na internet, né? Eu não cheguei nesse nível de profissionalismo. Então, só isso que eu peço para vocês, mas meu e-mail vai ficar à disposição, o grupo do Telegram tá lá. Se eu não souber responder, os professores estão aí. A Ana é fera em responder pergunta. O Marco é um dos caras mais inteligentes do meu concurso. Passou em quarto lugar, se eu não me engano, né, Marco? Na classificação final. O cara passou em quarto lugar, gente. Vocês estão tendo a oportunidade de estudar com os melhores do MP de São Paulo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, me convidaram para tapar buraco e acabei caindo aqui de paraquedas. Mas, na medida do possível, eu vou me esforçar também para estar à altura desse time. O professor Rafael, do MP do Paraná, o professor, eu esqueci o nome do colega lá também, de O Fred. administrativo. O Fred, Fred. pô, o Fred, eu estava lembrando sobre o nome dele. O Fred, jogador de tênis lá, o nosso tenista também, carioca, meu, Sabe muito. Sabe sabe muito. muito de É um monstro. administrativo, É um domina pra monstro. caramba. A Jó, então, eu não vou nem dizer para vocês, a simpatia, assim, ela é o ícone do nosso concurso. Marco Ela, não vai me deixar mentir. Foi colega, amiga pessoal da Ana, tem uma trajetória, assim, muito legal com a Ana. Então, eu vou dizer para vocês, vocês estão, além de tudo, assim, nas mãos de pessoas muito gabaritadas e muito queridas, tá? Que vão recepcionar vocês aí de braços abertos e que vão mostrar para vocês que vocês têm plena capacidade de serem aprovados, se tornarem promotores e promotoras no estado de São Paulo e fazer parte, quem sabe, desse nosso time, não é? Olha aí, a Ana foi aluna, eu e o Marco também fomos alunos aqui do CEI, ajudamos de alguma certa forma a construir agora essa atuação aqui no MP de São Paulo, no curso CEI, e espero ver vocês aí na segunda fase, tem as correções, a gente conhece um pouco mais o estilo de cada aluno, consegue dar uns feedbacks melhores, né? E quando chega na banca oral, então a gente faz as simulações de banca oral, é aquele olho no olho,
A gente consegue, inclusive, dar toques, não é? Dicas de postura, às vezes de vestimenta, às vezes de fala e de entonação, né, Marco? Que tudo isso ajuda, não é? Não é um curso de oratória, mas aquilo que a gente também traz de conhecimento e um pouco de experiência, né, do júri, a gente consegue trazer para vocês e mostrar que o mais importante, acima de tudo, é vestir a camisa do Ministério Público do Estado de São Paulo, chegar lá e mostrar que vocês estão preparados. Da minha parte, eu agradeço muito mais uma vez, fico à disposição e devolvo a palavra para o Marco aí, o nosso host. Bom, pessoal, depois do que o Matosinho falou, praticamente fico sem palavras, né? Eu só tenho que um pouco encarar ele, confrontar ele a falsa modéstia dele, porque quem não sabe, o Matosinho, quando foi professor nosso no último concurso, ele gabaritou duas questões. Você lembra até de um aluno falar que, pô, foi sinistro, né? Porque era praticamente idêntica as questões que caíram na prova discursiva, não foram nem na prova objetiva. Então, assim, é um grande professor, um grande amigo nosso e já trabalhei junto com ele, eu tenho o prazer de chamá-lo de colega. E pessoal, assim, essa introdução aqui mesmo, basicamente como vai ser o curso, né? O curso vai ser dividido em rodadas de questões objetivas. Esse é o momento, como o Matosinho disse para vocês, momento de pegar os cadernos e revisar, pessoal. E questão, fazer questões. Acho que nós três podemos falar isso como aprovados que nesse momento de prova objetiva, se tem alguma coisa que vocês devem priorizar, é questão. Porque justamente essas posturas dentro do, o que eu vou fazer? Se eu vou assinar lá, se eu vou pular, você vai se conhecer através da realização de questões objetivas. Então, usem, hoje tem o que concursos, várias ferramentas, e através das questões que a gente disponibiliza na rodada para vocês, é onde a gente vai tentar dar o direcionamento e o aprofundamento, já pensando na segunda fase. E como a Ana foi nossa aluna, a nossa intenção é que vocês tenham êxito conosco na primeira fase, façam a segunda fase, e aí a gente sempre tem o prazer de conhecê-los pessoalmente na prova oral, onde a gente faz as inquirições, e aí, porventura, vocês vão acabar se tornando nossos colegas, quem sabe até como Ana aqui, venham a ser professores aqui do curso com a gente. Isso aí, para nós, pelo menos para mim e para o Francisco, é a maior alegria que a gente poderia ter. Então, pessoal, vou abrir agora o momento para perguntas. Podem fazer perguntas via chat, podem fazer perguntas também, quem quiser, preferencialmente, abrir a tela e fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal, não sejam tímidos, aproveitem essa oportunidade, não é? Estamos aqui para vocês. E enquanto o Ó, pessoal vai pensando aí na pergunta, tem alguma já ou não? tem. A Sônia perguntou aqui o seguinte, tá? Acho que a gente já respondeu, mas ela disse: mesmo sem definição da banca, o curso se inicia agora, dia 17. Aí, Matosinho, você já começou? Se quiser falar. Sim, na verdade o que a gente acabou fazendo é a gente postergou, não é? Acho que saiu uma errata no site, não é, Ana? Você pode ajudar a gente nesse ponto, que a gente jogou para frente a Foi. rodada, né? É porque prorrogaram as inscrições. Então a gente entendeu melhor jogar um pouquinho mais para frente, né? Nós estamos trabalhando aí com o final do curso de primeira fase para o final de fevereiro, né? Mas vamos ver como é que vai ficar a questão do calendário do Ministério Público, porque nós temos aí uma eleição de corregedoria, temos o recesso, então eu acredito que vai demorar mais um pouquinho ainda para marcar essa data aí. Isso. E Ana, até um ponto interessante para passar para os alunos, né? Desde o último concurso tem sido feita eleições para a banca. Antes a banca era feita uma nomeação, pronto, indicação direta. Hoje não, hoje os interessados se manifestam. E é interessante que a gente, pelo menos, né, nós três já temos acesso a esses interessados, a gente consegue antever, dar em primeira mão para vocês, possivelmente, vamos supor, são três interessados, a gente sabe que possivelmente os três vão compor a banca. Então a gente já consegue provavelmente já antever para vocês, já ter uma ideia de primeira mão para vocês quem vão ser os examinadores, pelo menos da banca do Ministério Público. Vocês sabem, Uhum. hoje tem um membro da magistratura e também tem um membro da OAB. Eu vou, antes de passar a pergunta da Agatha, eu vou passar para a Ana Beatriz, que ela levantou a mãozinha Peguei a aqui. mãozinha aí, né? Olá, boa noite. Boa noite, A, Ana. Tudo Oi. a bem? minha pergunta é sobre matérias que eu não tenho domínio. Por exemplo, apesar de eu ter a matéria escrita ou em PDF, o conteúdo em si, existem algumas matérias que eu não tenho domínio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu estudei Direito à Saúde. E como eu não tinha muito domínio, acabei gastando muito tempo na matéria que eu perdi tempo para estudar outras matérias, como a NPP, que estavam no meu cronograma. E eu queria saber sobre vocês, se vocês acham que
é válido dar uma lida e fazer questões, ou nessas matérias se aprofundar mais mesmo, porque como está muito incerto, eu estou na dúvida se eu gasto esse tempo ou não, entendeu? Perfeito. Posso começar? Por favor, Vo- Marcos, até Você, porque Claro, saúde, você salvo o até melhor se- juízo, está dentro da sua matéria, né? Direitos sim, individuais. eu vou até ser bem breve, Ana, porque isso costuma acontecer bastante em direitos difusos, onde o edital é muito extenso. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiz a conta, constitucional, penal e processo penal difusos constituem 52 questões. Ou seja, as quatro matérias aqui, elas correspondem a mais de 50% da prova, tá? Saúde, né? Saúde, ela vai corresponder ao quê na sua prova objetiva? No máximo, a uma questão. Talvez se o examinador, como no nosso concurso tinha uma predileção, ele perguntou duas ou três questões, agora não lembro ao certo. Mas então você vê, isso é uma questão de estratégia, viu, Ana? O ideal, pelo menos ao meu ver, acho que os colegas vão concordar, é revisão dos seus materiais. Revisão dos seus materiais. Isso depende, evidentemente, de quanto tempo você tem disponível de estudo. Se você está com um tempo razoável de estudo, a gente está longe da prova objetiva, eu acho que vale a pena, sim, você pelo menos tentar algumas matérias com as quais você tem mais dificuldade. Mas, por exemplo, saúde. Se cair um examinador, por exemplo, que tem um perfil de consumidor, por exemplo, ou que tenha um perfil mais voltado à direito ambiental. Então, dificilmente você vai ser indagado mais que uma questão objetiva sobre saúde. Valeu a pena, às vezes, você perder um estudo de NPP que pode corresponder a duas ou três questões em penal, processo penal, ou até em eleitoral, e ainda assim, numa prova discursiva, com certeza pode vir uma questão sobre NPP do que a saúde. Então, assim, eu penso que no momento agora de estratégia é você tentar revisar ao máximo e assim que a banca examinadora tiver divulgada, aí sim você talvez vai se aventurar em matérias que você não tenha tanto profundidade. Vou dar o exemplo do meu caso. No meu caso era recuperação e falência. Aí, a hora que saiu a examinadora, que eu vi que a examinadora tinha predileção a essa matéria, tinha doutorado e mestrado sobre essa matéria, aí que eu falei, olha, de empresarial, que é meu ponto fraco, eu vou focar em recuperação e falência. E aí eu virei doutorado em recuperação e falência, né? E foi exatamente a questão da segunda fase nossa e a questão da prova oral nossa. Então, minha prova oral praticamente foi disso e contratos empresariais, mas graças a Deus ela voltou para recuperação e falência em dado momento. Mas então, assim, eu acho que é um momento de estratégia. Revisa, revisa, garanta os pontos naquilo que você já tem, a base tem que vir muito forte. E assim que os examinadores forem lançados, aí sim você começa a pensar, pô, talvez eu vou ter que me aventurar um pouco mais em patrimônio público, talvez eu vou ter que me aventurar um pouquinho mais em saúde. Eu sei que a gente tem essa insegurança agora de, meu Deus, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas isso a gente vai trabalhar até o último dia. Até o dia que você estiver sentado lá fazendo oral, você não vai estar sabendo de tudo, você não vai estar dominando tudo. Mas é a base. É aquele conteúdo geral que você tem revisado, que você está levando no seu material ao longo de anos, é isso que vai te levar para frente. Matosinho, se quiser completar. Marcos, se eu puder rapidamente, é o seguinte, Ana, o principal do nosso direcionamento é isso. Com as questões que o Marco vai fazer, ele vai selecionar de tudo aquilo que tem dentro, né, do tema saúde e vai te direcionar. O que que eu vou dizer em termos práticos do Ministério Público? A Ana e o Marco não me deixam mentir. O que que a gente atua em saúde pública? Além da tutela específica na atribuição, no extrajudicial, mas a gente lida muito com a lei do SUS, que não é uma lei muito extensa, não é? Dá para você ali fazer uma leitura bem feita dessa lei, não é? E os entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal e do STJ a respeito de questões envolvendo planos de saúde e medicamentos que estão na lista ou não estão na lista, medicamentos experimentais, porque a gente dá parecer em mandados de segurança a respeito disso, não é? Basicamente é isso. Ana, alguma coisa nesse tema que você gostaria de acrescentar? Na verdade, vocês falaram praticamente tudo. E eu só queria acrescentar que é um tema, saúde é um tema multidisciplinar. Então, a gente trabalha saúde com infância, a gente trabalha saúde com idoso, saúde com pessoas com deficiência, então entra na base da assistência social. Quando você estuda o Sistema Único de Saúde, você também tem que migrar lá para o Sistema Único de Assistência Social, então já entra a lei do LOAS, né, que fala sobre isso. Então, tá dentro daquele microsistema de tutela coletiva de direito material que tá na parte de difusos e também na parte de constitucional. Então, é muito ampla a nossa atuação, né, Matosinho? Tanto do ponto de vista para a gente estudar para a prova, quanto no dia a dia. Porque lá na nossa promotoria, todos os dias a gente atende pessoa idosa,
uma mãe que tem um filho autista, que precisa de um cuidado, um idoso que precisa de uma cirurgia. Isso é uma coisa assim, todos os dias tem. Então, é isso aí mesmo que vocês falaram. Perfeito. Bom, passando aqui, a Agatha perguntou alguma ideia para a primeira fase? Olha, eu vou te falar que qualquer ideia que alguém te der, é chutômetro, como a A Ana data, disse, né? é, assim, o MP está passando por uma série de eleições, houve uma eleição de um PGJ que promoveu uma reforma administrativa significativa dentro do MP, né? Então, assim, a gente não dá assim para dar uma data, tudo mais. Eu escutei falar, assim, mas não vou gerar uma ansiedade em vocês, por isso que eu não vou falar, porque realmente já foi prorrogadas as inscrições. Eu acho que no momento não é um momento adequado da gente fazer, porque qualquer coisa que se falarem, seja nós, seja qualquer outro professor que também seja promotor de justiça, eu garanto para vocês que é chute. Assim, geralmente é muita especulação para você tentar vender Marco, curso. mas agora você criou expectativa. Agora até eu quero saber, o que que você ouviu falar? Vai que você Março. acerta, pô. Março, eu vi Março. Eu vi Março. 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 Eu vi Março. Tá Março. bom, Então tá. né? A ideia Gente, era fazer em fevereiro, a ideia era fazer em fevereiro, janeiro, mas que estão pensando em jogar um pouco para frente, ó, março. gente, é isso. E é o que o Marco falou. Cara, pode ser março, pode ser fevereiro. Janeiro eu acho muito difícil porque volta de É, recesso e tudo mais. Mas beleza. E se resolver ser em dezembro? Beleza. Paciência. Acho muito difícil, né, gente? vai Porque lançar um pelo dia andar da 15 carruagem é não, eu muito acho que difícil. esse ano É, não vai. exatamente. Mas, né, vamos trabalhar aí com essa data de março do 25. Se a gente acertar, é mais uma que a gente põe na conta do Marco aí no curso SEI, ótimo. Se errar, vai ser melhor porque a gente já vai estar se preparando desde outubro de 2024. Então a gente vai estar aí com uma preparação de quase 5 meses para o É. pessoal. Com certeza, uma preparação suficiente. Historicamente, né, eu gosto de trabalhar muito com isso. Eu geralmente leva basicamente de 3 a 4 meses a partir da publicação do edital. Isso daria em dezembro, janeiro. Acho que é por isso que o pessoal tem que falar dezembro, janeiro. Mas como já houve esse atraso, então você pode pôr para fevereiro, março. Acho que fevereiro, março é a data ideal para vocês estarem trabalhando com essa prova. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas eu acredito que vai ser fevereiro ou março. Quer Mas falar acho uma que vai coisa? ser março, porque daí o Marco vai cravar mais uma para o curso 6. Certeza. Tomara. E aí, E, gente, o que mais? ó, bom, a Fernanda perguntou uma coisa bem importante. Boa noite. Minha dúvida é: as questões das rodadas são autorais do curso C ou são extraídas de provas anteriores? Fernanda, é o seguinte, na verdade, acho que esse é o diferencial do nosso curso. Não só a gente vai elaborar questões para vocês com gabarito, como nós não repetimos questões. Não vou falar mal de outros cursos, não. Mas o que acontece é muito comum um curso dar vários MPs, ele pega a questão de um material, joga no outro. Não, aqui todos a gente vai fazer questão por questão. Nós já estamos fazendo, pelo menos as primeiras rodadas já para vocês, individualmente, com base naquilo que houve mudança de legislação, com base que a gente tem visto as conversas e os cursos institucionais que estão tendo, os debates que estão tendo internamente. Então você pode ficar tranquilo, não faz nenhum sentido a gente fazer um curso para extrair provas, de provas anteriores. A ideia nossa é questão autoral e autoral com relação a nós mesmos. Não é porque eu fiz o concurso ou o Matosinho fez os cursos anteriores que nós vamos dar Ctrl+C, Ctrl+V e jogar lá. Na verdade, é É assim, porque evidentemente, alguns muda muita temas, coisa, né, né? Marco? Evidentemente que alguns temas, por exemplo, eu sempre falei, cai parcelamento do solo e cai estatuto da cidade. Última prova, parcelamento do solo e estatuto da cidade. 94, parcelamento do solo e estatuto da cidade. Então, o Vai cair, urbanismo vai cair. Então, vai cair. eu vou fazer uma questão sobre parcelamento do solo dentro daquilo que eu vi que não caiu ainda e pode cair, né? É igual o Então, processo penal não perguntar júri, né? é a Tem que mesma perguntar coisa, não tem júri. como, né? Prisão e júri no processo penal e Prisão e competência. júri. Tem três coisas que vão cair para vocês. Pode ser que não caia, né? Às vezes acontece de não cair, como não caiu ambiental, unidade de conservação, que todo concurso cai. Então, assim, evidentemente que a chance de cair no próximo é maior ainda. Então, assim, pode parecer repetição essas pontos, que a gente sabe que vai cair, já caíram nas provas, mas a gente sabe que vai cair de novo. Mas é evidente que as questões são individualizadas. Tá bom, gente? Então, Só complementando o que o Marco falou, viu, Fernanda? Foi a Fernanda que fez a pergunta, né? foi isso mesmo. Eu agora, até como ex-aluna do SEI, eu desde o ano de 2017 que eu já acompanho o curso com esse estilo de reta final.
São questões, não são 100 questões, então não é uma coisa cansativa de se fazer. Há um intervalo muito razoável entre a disponibilização de uma rodada e outra. Então, assim, a gente até ficava ansiosa e feliz para imprimir a prova, fazer. Depois, a gente ia lá no gabarito. E a forma como era tão bem escrita, até o design de como a folha era impressa, transformava aquilo num verdadeiro material de estudo, assim, de revisão. Então, o diferencial do curso C é exatamente isso. É gostoso de você fazer as questões, gostoso de você olhar os comentários das questões e você sempre vai lembrar de alguma coisa que está escrito naquele gabarito. O que já caiu de coisa, que já foi é, escrito na prova do SEI, né? Nas nossas questões, inacreditável. Sempre cai alguma coisa que está escrito lá. É comum o aluno depois, né? Assim, toda prova o aluno manda pra gente depois. Fala, pô, manda o material e manda depois a prova, né? E não é questão de adivinhar, nós vamos acertamos X ou Y questões, igual eu brinquei com o Matosinho. É questão que a gente estuda e acompanha a prova e a gente tem uma ideia do que vai cair. Evidentemente vai cair algo que nós não pensamos, mas pelo menos a grande maioria vai cair. E vocês, se caírem, vão estar minimamente preparados para responder isso. Isso já vai colocar na frente de vocês de pelo menos 90% do restante da prova. Sim. Até porque, só um ponto importante, né? Essas últimas provas do MP, em termos de primeira fase, qual que tem sido a nota de corte? 81, 82? Por Ela tem aí. caído um pouquinho, né? Na Então, nossa foi o 90, que né? vocês têm que pensar, pessoal, que os candidatos que irão passar, se habilitar para a segunda fase, têm que acertar pelo menos 80% da prova, para mais, né? Então, assim, os temas que caem, eles são também restritos ao universo de coisas que o examinador, ele pensa como ele acha importante de analisar num futuro promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Então, dificilmente sai muito desse universo, não é, pessoal? De coisas que são importantes. Porque não adianta nada ele cobrar uma coisa que é o rodapé de livro, mas que na prática não vai influenciar em nada, né? Se aquele é um bom promotor ou não de justiça. Então, e só para encerrar essa pergunta, com a definição dos membros, aí que o curso ele fica mais personalizado ainda, não é? A ideia de nós anteciparmos aqui a nossa preparação é porque o tempo corre, né? Não dá para a gente esperar definir a banca para só então a gente soltar as questões, né? Porque a preparação ela já está acontecendo. Mas com a definição, aí vocês vão ver que às vezes as perguntas vão até estarem mais encaminhadas ainda para o perfil dos examinadores. Eu sempre digo, se eu fosse examinador do MP, eu ia pregar uma pegadinha em todo mundo. Eu não ia fazer Eu nada também. do que eu escrevi. Eu não ia fazer nada do que eu escrevi, porque é muito manjado, não é? É, Bom, todo mundo sabe, todo mundo vai ler o meu livro, todo mundo vai. Na prova Entendeu? Por objetiva é mais- muito comum isso, né? Entendeu? Então a gente tem que estar preparado para os dois cenários. Tem que estudar o perfil do examinador, porque na prova oral, eventualmente, e na dissertativa, você pode escrever e falar coisas que aos olhos dele brilhem, não é verdade? Mas na prova objetiva, pode ser que ele queira ser mais generalista nas questões, então ele vai perguntar coisas que às vezes nem são tanto do domínio dele e que não precisam ser do domínio dele, não é, pessoal? Porque a correção é por X. Ele vai colocar a alternativa A, quem marcou a A acertou, bola para frente. ele precisa Entendeu? eliminar ali, né? Exatamente, o É. grande funil do concurso é a primeira fase, E né? assim, 80%, 90% é aquele batidão mesmo. Se ele vai apimentar, por exemplo, uma coisa, ele vai fazer uma questão no máximo, né? Exatamente. E então, assim, E sempre, Marcos, lembrando aqui, vocês vão ver isso nas rodadas, cara, como é difícil fazer questão de primeira fase. para mim, Porque a etapa mais difícil de fazer. é a parte mais difícil. Não sei se vocês, né, compartilham desse sentimento, mas por quê? Você tem que tomar cuidado para ver se tá dando certo, se não tá ficando fácil demais ou não tá ficando difícil demais, para ver se não anula. Aí às vezes você coloca assim, a assinale é incorreta. Aí na hora que você tá fazendo as questões, você fala, putz, não, isso aqui vai ficar boa, se colocar. Aí você esquece. Cara, é difícil. Vide, tanto é verdade, pessoal, vide a quantidade de questões que são anuladas nos recursos. Os examinadores são pessoas de carne e osso, né? No nosso concurso, né, Marcos, foram 6 anuladas, não é verdade? Eu não sei se o da Ana, quantas tiveram? Não foram 6, mas tiveram algumas, acho que umas Algumas. 2. Então, mas só de ter uma significa que É, algum examinador, na hora de fazer, errou,
E faz parte do concurso. Natural, Faz faz parte, parte. natural, exatamente. Pessoal, mais alguma questão, mais alguma dúvida? Aproveitem. Não precisa ficar acanhado não, pessoal. Não precisa abrir o vídeo, não. Pode mandar mensagem. Dou-lhe uma, dou-lhe Duas. duas. Direitos humanos. Você quer saber o que cai, o que não cai, como vai ser? Dá uma... O que exatamente você quer saber, Agatha? Deixa eu ver aqui, ó. Agatha, direitos humanos, como é a cobrança, né? Ó, você, depois eu vou, acho que a Ana vai poder até falar melhor do que eu. Mas direitos humanos, pelo menos até o 93, ele tinha uma cobrança muito rasa, tá? Não era uma cobrança muito aprofundada. Perguntava muito sobre a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, era uma questão praticamente que obrigatória nessa prova da MP. Às vezes até Estatuto da Igualdade Racial caía dentro da matéria de direitos humanos. E eu percebi, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também entra com direitos humanos, tá? Eu penso o seguinte, no último concurso, por exemplo, no 95, você vai ver que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a concretização da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ele caiu duas questões, né? Então, assim, é uma matéria que está em difusos, está em direitos humanos, e foi praticamente 50%, junto com o Estatuto da Pessoa Idosa, que também é matéria de direitos difusos e direitos humanos. Então, assim, muito das matérias específicas, de direitos difusos, são costumeiramente, sejam na parte da infância, no idoso, na educação, que podem cair questões de direito difuso, também tangenciam muito. Então, é muito comum o Ministério Público de São Paulo aproveitar matérias que estão dentro do edital difuso e englobá-las dentro do direito de direitos humanos, tá? Recentemente, eu tenho visto que há uma tendência maior por cobrarem a Convenção Interamericana contra o Racismo e Desigualdade, como já foi cobrado, tá bom? Mas eu penso que dentro dos principais estatutos da pessoa idosa, o ECA, e das pessoas com deficiência, você, junto com a Convenção Interamericana, que faz um tempinho que não cai, você vai estar bem tranquilo ali para direitos humanos, tá? Não costuma ter um aprofundamento, por exemplo, como uma defensoria pública, que é muito específico, muito aprofundado, costuma ser bem mais raso, assim, raso no sentido de profundidade, tá? As indagações sobre os direitos humanos, tá bom? Mas tenho percebido que é uma tendência por cada vez mais se tornar mais específica a cobrança. O que que você acha, Ana? Marco, perfeito. O Ministério Público de São Paulo, eu lembro que sempre cobrava Estatuto da Igualdade Racial, sempre caía uma, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Pessoa Idosa. Isso aí era uma coisa que sempre entrava. E a outra questão, às vezes sim, às vezes não, um pouquinho lá sobre a Convenção Americana, principalmente na parte de diferenças entre a corte e a comissão. Com o tempo começou a mudar um pouquinho. Já exatamente naquele rumo que a gente estava falando da diferenciação da prova do 93 para o 94, o examinador do meu concurso do 94, o Dr. Luiz Salles, que é um cara extraordinário, excepcional, ele tem uma formação em direitos humanos muito específica, ele trabalhou aqui na região do Vale do Ribeira e no litoral. Então, ele passou a cobrar coisas muito específicas, bem mais amplas. Então, aí começou a entrar população LGBTQIA+, populações tradicionais, né, que são as comunidades tradicionais aqui do Vale do Ribeira. É, ele começou a cobrar jurisprudência da Corte Interamericana, e a partir daí houve, então, uma divisão de águas, porque essa parte de lei seca de direitos humanos dessas leis que já foram muito cobradas, elas se ampliaram. Foi inserido no edital resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público de Proteção às pessoas da comunidade LGBT encarceradas. Hoje mesmo eu estava dando uma lida na resolução, acho que não me engano, 348 do CNJ, que fala sobre a comunidade LGBT encarcerada, né? Fora isso, nós temos ainda a questão da população em situação de rua, que tem caído bastante nos concursos de MP e do MP de São Paulo. O MP de São Paulo, o Dr. Luiz Salles, ele tinha
um artigo a respeito de população em situação de rua. E é importante, gente, como a gente tinha falado desde o início aqui dessa aula, de saber como é o direcionamento da instituição. Nós tivemos alguns procuradores de justiça recentes que abriram o leque para o que a gente chama de tutela das minorias vulneráveis. Então, dentro do Ministério Público de São Paulo, foram criadas alguns grupos de discussão, de ampliação de políticas públicas da população vulnerável. Dentro, dessa concepção, nós temos a rede de enfrentamento ao racismo, a rede de valorização da diversidade, a rede de combate à fome, e essas, que são formadas por promotores, servidores, integrantes em geral do Ministério Público. E esses órgãos internos, eles têm influenciado para que o edital do Ministério Público seja ampliado nessa parte de direitos humanos. Tava dando uma olhada na pergunta aqui da Madalena. Ela perguntou se os casos da corte e da comissão, eles são cobrados. Eles não são cobrados, não é uma coisa do Ministério Público de São Paulo, deles serem cobrados, como é da Defensoria Pública. Lá é exatamente muito, muito peculiar. A gente conhece os nomes dos casos, pelo nome mesmo, caso Favela Nova Brasília, né, caso Simone André Diniz, enfim, não é dessa forma que ele é cobrado. Na primeira fase, principalmente, não é, mas numa eventual segunda ou numa fase oral, ele pode sim ser cobrado, tá? Até para, por exemplo, né, ela falou, está tudo o que a gente diz, né, pessoal, sendo bem breve, o geral e o específico, né? Nos últimos três Uhum. concursos, até abri para ver, caiu o Estatuto da Igualdade Racial na matéria de Direitos Humanos, né? Os três, mesmo aí no concurso da ano que foi o 94, aí o examinador pediu a recomendação 53, pediu também o ato normativo 675 de 2010, que eram matérias específicas à atuação dele, né? Não adianta vocês estudarem porque não é rotina do Ministério Público cair isso. Se cair um examinador onde a gente vai poder fazer um direcionamento, evidentemente a gente vai fazer. Mas se não, fiquem com o básico. Então, para resumir, peguem essas matérias que são Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, que foram as três questões que caíram no 95 e caíram no 93 para o meu concurso, que é o arroz com feijão. Se o examinador tiver alguma predileção, e a gente vai saber a hora que eles forem distribuídos, aí a gente vai fazer um direcionamento para vocês, sejam para pessoas em situação de rua, que também tem aumentado a cobrança, tá? Se não, fiquem com o básico, que eu acho que a gente sintetizou bem, que são essas três estatutos, mais a Convenção Interamericana, especificamente a composição. Eu não me recordo agora de ter cobrado alguma decisão, algum julgado específico na primeira fase, como é na Não. defensoria, tá? Perfeito. Posso responder essa última aqui, Marcos, por Pode, gentileza? fica à vontade. Ó, a Sônia então perguntou: vi vários professores falando da importância de conjugar estudo de primeira e segunda fase em razão da exiguidade de tempo entre uma e outra. Tem dicas nesse aspecto? A minha primeira dica, Sônia, é a seguinte: concurso se faz por fases, tá? Vamos com calma, eu sei que a ansiedade é grande, mas acalma o seu coraçãozinho aí no seguinte aspecto. Foca no seu estudo agora de primeira fase. Todo o estudo que você levar para a primeira fase, todo esse arcabouço de conhecimento que você tem, toda a sua experiência, toda a sua bagagem que trouxe você até a primeira fase e que vai fazer com que você passe na primeira fase para a segunda fase, você não vai esquecer. O dia que sair o resultado lá, que você se habilitou para a segunda fase, você vai ter todo aquele arcabouço de conhecimento, todo aquele estudo, e aí você vai virar a chave para uma forma de estudo diferente. Qual vai ser? E se Deus quiser, você vai estar aqui junto com a gente no curso SEI. Você vai fazer questões dissertativas. Você vai responder por escrito. Não vai ser mais cara crachá na questão. Só que você já vai ter todo esse arcabouço. A diferença vai ser no treino de perguntas. Às vezes, em razão da nomeação já dos membros da banca, nosso estudo daí vai ser mais aprofundado ainda em temas de talvez predileção ou que a gente identificou que na primeira fase ele cobrou mais, entendeu? Então vai ser um outro tipo de estudo, tá bem? Então, o que que eu digo para vocês, e eu acho que os colegas aqui vão concordar comigo. Concurso se faz por fases. Se preocupa agora com a primeira fase, em fazer uma primeira fase boa e se habilitar para a segunda fase. Passou, a partir do dia 1, já começa a estudar para a segunda fase com dedicação e afinco e aqui junto com a gente no curso C. Perfeito, perfeito. Mais alguma, pessoal? Tem certeza? Vamos Olhe lá. uma.
Dou-lhe duas, dou-lhe três. Então é isso. Ana, suas considerações finais, por gentileza. Depois eu faço e a gente deixa o Marco encerrar a nossa live de hoje. Tá certo. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer aos participantes, a todo mundo que acompanhou aqui a nossa primeira aula inaugural, ao convite do Marco e de você, Matozinho. Espero que a gente possa contribuir muito com o pessoal que nos procurou, que nos buscou. Eu acho que o conhecimento sobre o órgão Ministério Público de São Paulo é a principal diferença que faz alguém passar nesse concurso. Como você disse no começo, com todo o respeito aos outros ministérios públicos do Brasil, mas o nosso Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, ele é muito peculiar, ele é muito grande, ele exige uma preparação que domine do candidato, que exija do candidato um domínio da técnica, da rapidez e da eficiência, justamente porque, como promotores de justiça, como promotoras de justiça, vocês vão lidar com muita coisa, com muito volume em pouco tempo. Então, isso já é um reflexo de como a prova é no decorrer de todas as fases. É, a quantidade e intensidade de conteúdo cobrada na primeira fase, a rapidez na segunda fase e uma persuasão muito grande na nossa fase oral. Então, eu gostaria de agradecer, que todos sejam bem-vindos a essa fase de preparação. Espero que tudo dê certo e muito obrigada a vocês. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Pessoal, também agradeço imensamente mais uma vez o convite aí do curso SEI para poder fazer parte desse grupo, não é? E poder trazer para vocês essas nossas orientações iniciais, que, claro, elas vão se aprofundar cada vez mais ao longo do curso, e dizer para vocês que estamos à disposição, fiquem tranquilos, estudem, se dediquem e venham fazer parte do Ministério Público do Estado de São Paulo. Da minha parte, muito obrigado a todos, um grande abraço. Bom, pessoal, então vou me despedir. Faço das palavras dos professores as minhas. Eu agradeço, sinceramente, nós chegamos até um pico quase de 50 alunos. E muito obrigado, viu, pessoal? Contem com a gente aí no que precisarem doravante. Espero que vocês gostem do curso, viu? Obrigado, Matozinho. Obrigado, Ana, por terem comparecido. Ana, por ter aceito o convite. E é isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui. Muito obrigado a todos, viu?